Lucas, e se Jesus falasse, tudo bem, quer ir comigo para esse banquete? A minha resposta inicial seria, não, vamos comigo, vamos lá à mesa com eles. Eu diria assim, Jesus, se for possível o Senhor me incluir fora dessa, porque o Senhor está com os pecadores. E eu também sou pecador e você é. Mas quando eu fiz esse exercício, se eu gostaria de morar em Lucas capítulo 5 e estar à mesa com os pecadores, eu não pensei assim que, olha que bonito que Jesus acolhe os pecadores, que Jesus não é preconceituoso, que Jesus ele é inclusivo, que ele perdoa, que Jesus é misericordioso, que Jesus não julga ninguém. Eu não fiquei pensando em Jesus, eu fiquei pensando nos pecadores. Se eu queria estar naquela mesa com eles, se eu queria estar naquela mesa com os assassinos de mulheres do nosso Brasil, são pecadores. O Brasil está vivendo recorde de feminicídio, o maior índice de feminicídio da série histórica do Brasil. Eu não queria estar à mesa com aquele homem que atropelou a moça e arrastou por 1 quilômetro. Eu perguntaria, Jesus, ele vai estar lá? E Jesus diria, vai. Pedófilo vai estar? Jesus, vai. Estuprador vai estar? Jesus, vai. Assassinos estarão lá? Estarão. Abusadores, violentos, estarão. Eu não gostaria de estar. Não, mas Jesus vai estar. Eu sei, mas Jesus é Jesus, né? Mas eu não gostaria de... Quando a gente falar assim que Jesus ele está à mesa com os pecadores, não se esqueça quem são os pecadores. Não glamorize pecador. Não trate com ternura a classificação pecadores. Pecadores. E se você consegue não glamorizar a respeito deles, pecadores, você consegue também enxergar o seu próprio coração. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, esta é uma verdade digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você consegue dizer isso? Que à mesa com os pecadores, e com os piores pecadores que você puder imaginar. Acabei de chegar da Bahia hoje, cheguei hoje da Bahia, e hoje pela manhã, o motorista que nos conduzia até o aeroporto, estava falando das fazendas na Bahia, estava falando do turismo rural na Bahia, para os estrangeiros irem à Bahia para conhecer as fazendas, e o cacau, e etc, e o chocolate da Bahia, e tal. Eu falei assim, tem algum museu da escravidão aqui na Bahia? Alguma dessas fazendas aí, o pessoal leva para conhecer o que foi a escravização na Bahia? Não, pastor, isso aí aqui não se toca nesse assunto, é turismo, pastor, é para ganhar uma grana, atrair o pessoal, não é para falar de escravização. Jesus, o pessoal da escravização vai estar lá? Vai. Outro capítulo? Aí Jesus diz, tá, então vamos para outro. Esses são os pecadores, que são os imorais, que a sociedade tem nojo, rejeita, como se ela, a sociedade, não tivesse aquilo tudo habitando também dentro do seu próprio coração. Mas existem uns outros pecadores, os pecadores da elite. Jesus ia falar assim para mim, pô, vamos num banquete legal então. O cara é rico, é só gente fina que vai estar nesse banquete. Eu falei, como é o nome dele, Jesus? O capítulo é 19, é Lucas 19, como é o nome dele? Zaqueu. Mas ele também não é cobrador de imposto? Falei, mas ele roubou muito, ele tem muito, ele é da elite. Nós vamos ser recebidos com um tapete vermelho, e ele é louco para me conhecer.
E quando eu passar por ele, eu vou dizer: vou jantar na sua casa. Ele não vai acreditar. Você vai ver como a gente vai ser tratado. Falo: Jesus, acho que nesse do 19 eu estou mais afim de ir. É elite, todo mundo bem vestido, barbeado, bolsa bonita, salto alto, pessoal do... Deus perdoe. É o pessoal sujo, nojento, mas que a sociedade gosta, que a sociedade chama de homem de bem. É gente tão pecadora quanto os outros que eu acabei de descrever. Mas os crimes e pecados dessa outra gente é crime com terno e gravata, é crime com classe, é crime de bilhões. Aí tudo bem, a gente aceita, a gente ri das piadas grotescas, porque é gente polida. Lucas 19, e eu falo: Jesus, você tem estômago para estar na casa do Zaqueu? Jesus: tenho. Vou lá, quer vir junto? Eu falo: Jesus, outro capítulo? Aí Jesus diz assim para mim: tem o capítulo 7, quer ir? Quem é o pessoal do capítulo 7? Jesus: não, é uma casa de um fariseu. Talvez hoje seria um apóstolo evangélico, um bispo evangélico, fariseu. Qual é o nome dele? Simão. Vamos na casa. O Simão vai oferecer um banquete para mim, vamos comigo? Qual é o capítulo, Jesus? 7. Deixa eu ver, conta mais ou menos aí, qual é que é a parada? Falou: não, lá é o seguinte, lá nós vamos estar na casa do fariseu, ele vai me tratar assim como se ele estivesse me fazendo uma deferência, me concedendo uma honra, mas na verdade ele está querendo me investigar, me criticar, ele está querendo puxar o meu tapete, ele está querendo fazer juízo da minha vida, porque ele se julga o grande virtuoso. Lá nós vamos chegar meio por baixo, apesar dele estar assim falando para todo mundo que vai ser um jantar em homenagem a mim. E o que mais vai acontecer? Não, mas aí vai ter uma, preparei uma para ele. O que, Jesus, vai acontecer? Vai chegar uma mulher, vai vir por trás, vai ungir os meus pés, e eu vou deixar. Uma mulher derramando perfume nos seus pés, ela vai chorar, lavar os meus pés com lágrimas, e vai enxugar com os cabelos. Eu falei: na frente de todo mundo? Jesus: na frente de todo mundo. E aí vai ser uma confusão, porque os amigos do fariseu, eles vão dizer o seguinte: é uma pecadora. Vamos nesse jantar? Eu confesso que eu gostaria de ir só para rir dos fariseus. Eu gostaria de... Lucas 7 eu gostaria de ir, só para ficar vendo a cara deles quando uma mulher, que muito provavelmente era uma prostituta, era uma mulher conhecida ou falada pela sociedade como uma prostituta, uma meretriz, tanto que os fariseus dizem: se Jesus soubesse quem é essa mulher, não se deixaria tocar por ela, não daria confiança para ela, muito menos na minha casa. E veja, a laje, né? O pessoal invade a laje, a mulher subiu, sabia que Jesus estaria lá, a mulher subiu e participou, entrou, e Jesus honrou a mulher e disse para o fariseu: olha, você disse que ofereceu um banquete para mim, mas eu cheguei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não me deu um beijo, e você nem me serviu decentemente, você só ficou prestando atenção com essa sua cara de nojo dessa mulher. Mas ela a quem muito perdoei, muito me amou. E ela, a mulher, é que foi honrada. Esse jantar teria sido bastante interessante, e essa mesa com Jesus teria sido bastante interessante. Mas ainda estou na fase da carnalidade, concorda? Estou mal. Os pecadores, não é legal eu estar com eles. Também os pecadores de classe, também não.
estou na carnalidade. Estou na carnalidade com os religiosos fariseus. Falo, Jesus, tem outra mesa? Tem. Qual? Vamos para o capítulo 10. O que tem no capítulo 10? Tem o seguinte: tem uma multidão que vai andar junto comigo, vai andar junto comigo, vai andar uma multidão. E quem é essa multidão, Jesus? Pobre. Tudo pobre, doente, estrupiado, e eles vão correndo atrás de mim porque eles querem cura, eles querem solução para os problemas deles, e eles vão andar comigo, vão passar o dia, vai chegar até o fim do dia. Eu falei, mas que hora que vai ser o lanche? No fim, já quando o sol começar a se pôr, no entardecer. Falei, como é que vai ser? Vai ser bonito. Eu vou mandar todo mundo sentar, organizar em grupos de 50, e vai aparecer um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e eu vou pegar, e vou abençoar, e mandar distribuir, e a turma constrangida vai começar a tirar lanche da bolsa, e lanche da mochila, e vai ser uma festa, vai ser muito lindo, e a galera empobrecida toda vai estar lá. Que aí nesse, eu até que iria, mas não muito identificado com o pobre. Eu acho que eu iria identificado com os discípulos. Eu iria tipo assim, eu vou, Jesus, mas eu vou para servi-los, né? Nós, eu, o Senhor e eles tal, a gente vai abençoar os pobres. Eu acho que Jesus olharia para mim ainda meio na carnalidade, né? Outra mesa, Jesus? Tem outra mesa, tem o capítulo 22, se você quiser ir comigo no capítulo 22, a gente pode ir junto. E que mesa é essa? Não, essa é a mesa do cenáculo. Como que é essa mesa? Vai ser a última Páscoa que eu vou celebrar com os meus discípulos. Se você quiser ir nessa mesa, eu te levo. Quem vai estar lá? Judas? Está lá. Judas vai estar lá. E nesse capítulo 22, Jesus está dizendo o seguinte, olha, aquele que está à mesa comigo é o meu traidor está à mesa comigo. Mas o Senhor vai receber, inclusive esse cara na sua mesa? Vou receber na minha mesa. E qual vai ser? O Senhor vai dar uma lição nele? Qual vai ser? Ele falou, não, tem pior. Eu falei, tem pior do que o cara que vai te trair, está na mesa contigo? Tem pior. O que é pior? É que os outros vão ficar discutindo quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino de Deus? E nessa mesa eu vou ter que ensinar para eles que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. E vai ser minha última Páscoa. Vai ser nessa refeição que eu vou tomar nas mãos o pão e o vinho e vou instituir a nova aliança. E vou dizer para que eles, a partir de então, comecem a celebrar para sempre, até a consumação do reino do meu Pai, uma refeição com vinho e pão, lembrando do meu corpo e do meu sangue, lembrando da minha morte. Vai ser nessa daí. Mas o Judas vai estar nessa? Vai estar nessa, eu já te falei. Eu acho que seria bacana a gente estar presente nessa daí. Mas quem nós seríamos, hein? Judas? Quem nós seríamos? Pedro? Na prepotência de dizer eu nunca vou te negar? Quem nós seríamos nessa mesa? Seríamos aqueles a discutir quem é o maior no reino dos céus? Quem nós seríamos nessa mesa? O fato é, meu querido, minha querida, não sei se você se enxergou em alguma delas. Eu me enxerguei em todas elas e levei bomba em todas elas. Eu fui reprovado em todas elas. Porque em todas elas eu estaria ou no lugar de quem mereceria um juízo de Jesus, embora ele não o fizesse,
Ou eu estaria no lugar da arrogância, da prepotência, da pseudo-virtude, ou daquele pecado e daquele coração ruim, mas invernizado, bonitinho e bem vestido. Eu não estaria legal em nenhuma das mesas. Por isso é que eu disse, olha, se eu tivesse que escolher um capítulo para morar no Evangelho, e no Evangelho de Lucas, eu escolheria o capítulo 24. E esse capítulo 24 é maravilhoso, porque os discípulos estão a caminho de Emaús, Jesus chega diante deles, começa a conversar com eles, eles não o reconhecem. E por que não o reconhecem? Porque os olhos deles foram fechados. Se você abriu em Lucas 24, versículo 16, diz que os olhos deles foram fechados. É como se Lucas estivesse dizendo, olha, que Deus decidiu que quando Jesus se aproximasse, eles não o reconheceriam, para que Jesus pudesse falar com eles no caminho, conversar com eles, apresentar por Moisés, pela lei, pelos profetas, tudo o que as Escrituras disseram a respeito dele, Jesus. E à medida em que eles fossem ganhando consciência de quem era o Jesus ressuscitado, quem era aquele que morreu em Jerusalém, quem era aquele que disse que ressuscitaria ao terceiro dia, na incredulidade deles, dizendo, ele disse que ia ressuscitar, mas ainda não ressuscitou, e nós não sabemos, estamos voltando para casa. E à medida em que eles fossem ganhando uma nova consciência de Jesus, eles fossem cativados, fossem seduzidos, o seu coração fosse aquecido pela exposição das Escrituras, e eles fossem ganhando uma percepção clara do seu Messias, do Jesus, daquele que tinha sido crucificado em Jerusalém, eles ficariam tão enternecidos que eles diriam assim, entre, fique aqui com a gente, fale mais para nós, conte mais para nós, fique aqui conosco, vamos continuar essa conversa, venha para a nossa mesa. Aí Jesus iria para a mesa, aí Jesus foi para a mesa, chegando à mesa, o que ele fez? Pegou o pão, pegou o cálice, deu graças e deu aos discípulos. E nessa hora, no versículo 31 se diz que os olhos deles foram abertos. Deus abriu os olhos, Deus fechou aqui e abriu aqui. E eu gosto sempre de contar, se você já ouviu, ouça mais uma vez, eu espero que você chore de novo, porque eu li a história de um missionário que ensinava Lucas 24 para um grupo de pescadores semi-analfabetos numa dessas praias da América Central. E lá pelas tantas, quando se diz que os olhos deles se abriram, e na hora em que os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus ressuscitado, Jesus desapareceu. E um pescador disse, para onde foi Jesus? Um outro pescador disse, entrou neles. Eu tenho certeza que não há comentário exegético, não há comentário bíblico, não há literatura teológica no mundo que pudesse dar uma resposta tão exata quanto a resposta daquele pescador semi-analfabeto. Quando os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, Jesus entrou neles. E Jesus se fez um com eles. Eles se fizeram um entre si, se fizeram um com Jesus. Jesus entrou neles e eles se tornaram a própria desesperança, do desânimo, do tédio, da ausência de futuro, da sensação de frustração e de fracasso. Eles se levantam imediatamente e vão para Jerusalém testemunhar a ressurreição. E de tudo isso que eu li no Evangelho de Lucas e de todas essas pessoas à mesa, eu fiquei pensando, o que é que existe à mesa de Jesus ou à mesa com Jesus? Existe profecia? Existe. Existe confrontação? Existe. Existe perdão? Existe. Existe reconciliação? Existe. Existe transformação de consciência? Existe.
Existe partilha de pão? Existe. Existe cura? Existe. O que é que existe na mesa de Jesus ou na mesa com Jesus? Existe tudo. Existe abraço, existe sorriso, existe nova chance, existe um novo sonho de futuro, existe tudo isso. E quando nós estamos dizendo tudo para todo mundo, é isso que nós estamos dizendo. Para alguns confrontação, para outros consolação, para outros pão, para outros profecia, para alguns perdão, tudo, inclusive pão. E nós estamos numa campanha, tudo para todo mundo é tudo. Mas o que é que existe de mais extraordinário, de melhor, de insubstituível, de inigualável, de imprescindível na mesa de Jesus e na mesa com Jesus? O que é que existe? Jesus está à mesa com Jesus. Jesus está na mesa de Jesus. É Jesus. O melhor do tudo que nós estamos dizendo, tudo para todo mundo, o tudo é Jesus. Nós não somos o IBAB, nós não somos uma ONG, nós não somos uma agência de movimentação, de solidariedade, de generosidade, de cesta básica. Nós não somos um movimento social, cívico de doação de sangue. Nós somos a igreja de Jesus Cristo ressuscitado. O melhor que temos a compartilhar com as pessoas é Jesus. E se você não tem uma experiência com Jesus, o que você tem? Se você não tem um encontro com Jesus, o que você tem? Se você não teve os seus olhos abertos, e se você não reconheceu Jesus, e Jesus não entrou em você, o que você é? E eu pergunto mais, o que é que você tem para repartir? O que é que nós queremos repartir com quem está lá fora, e repartir com quem está sentado aqui do nosso lado? É Jesus. O melhor da mesa de Jesus é Jesus. Na mesa de Jesus, Ele não diz, toma um pão. Ele não diz, tome uma cesta básica. Ele não diz, tome um pouco do meu sangue. Ele não diz, tome um jantar para eu lavar os seus pés. Ele não diz isso. Na mesa de Jesus e com Jesus, o que é que Ele diz? Esse é o meu corpo, coma. Esse é o meu sangue, beba. Então eu pergunto para você, já comeu? Já bebeu? Seus olhos já foram abertos? Você tem uma experiência com Jesus? Porque se você tem uma experiência com Jesus, a galera toda vem junto. Não é possível a gente estar na mesa com Jesus e não estar esse pessoal todo. A gente vai estar na mesa com Jesus agora, de Jesus, e vai estar a galera, os pecadores. Os pecadores de terno e gravata e vestido fino e salto alto. Na mesa de Jesus vai estar o pessoal que fica querendo controlar quem pode sentar à mesa e quem não pode. Na mesa de Jesus estarão aqueles que querem Jesus em benefício próprio. Qual é o lugar que eu vou ter no teu reino? Qual a honra que eu vou receber? Quando a gente tem Jesus, a gente tem também todo mundo. E quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo para repartir, porque Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Ele não dá tudo para todos. Ele é tudo em todos. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida. Terá conforto, terá bênção, pode ter prosperidade, pode ter cura, mas não terá vida. O que é que existe de mais maravilhoso na mesa de Jesus, senão Jesus? E eu queria convidar você para essa mesa de Jesus e com Jesus, para comer de Jesus.
beber de Jesus. Mas eu quero hoje à noite falar especialmente com você, porque essa é a única coisa, né? Eu disse que era uma única coisa, né? Essa única coisa é isso. É que na mesa de Jesus e na mesa com Jesus, e à mesa com Jesus, o que nós temos e não podemos esquecer é Jesus. E eu queria falar com você, especialmente com você, ou que já perdeu Jesus de vista, ou que se julga pecador demais e pecadora demais para poder se aproximar em Jesus. Eu tenho um amigo que um dia falou assim para mim: é de domingo de ceia eu não vou não. Porque você não vai no domingo de ceia? Os crentes tudo vai, falta todos os domingos e só vai no domingo de ceia, tu faz ao contrário? Ele falou: é porque eu não tenho condição de participar da ceia, eu tenho vergonha, constrangimento. Eu falei: então é para você que é a mesa de Jesus. É ruim quem acha que tem condição de estar à mesa. Enfim, eu não sei qual é a sua história. Será que você é um crente histórico, bem vestido, que conhece a Bíblia, conhece tudo, só não conhece Jesus? Será que você carrega uma culpa, uma vergonha da sua vida, que a única solução não é terapia, não é trabalho em igreja, não é trabalho voluntário, não é atividade, é Jesus, né? Você sabe disso. Então, antes da gente vir aqui para a mesa, eu queria te dar a oportunidade de vir aqui à frente. Daqui da frente a gente vai para a mesa. E eu queria dizer que eu estou com você aqui hoje à noite. Porque desde que eu cheguei aqui, a minha oração ali foi: Jesus, quando eu pegar esse pão e esse cálice e que eu comer e beber, abre os meus olhos para que eu te veja. Porque eu não tenho outra ambição e outro desejo na minha vida, senão que o Senhor entre em mim. Na minha consciência, na minha crença, na minha fé, na minha história, eu posso dizer que Jesus responderia: eu já entrei em você, Ed, faz muito tempo, então entra de novo. Porque é muito fácil a gente se perder de Jesus, e a gente ter ideias maravilhosas a respeito de Jesus, a gente ter celebrações maravilhosas em homenagem a Jesus, a gente servir as pessoas servindo a Jesus, a gente trabalhar para Jesus, a gente falar de Jesus para as pessoas, mas falta Jesus dentro da gente. Aquela experiência de você só fechar os seus olhos e saber que você está nele e ele está em você. E só essa experiência de você estar presente num ambiente com alguém que você quer abençoar, mas você não sabe como. Sabe que coisa linda que é a história do capítulo 19 de Zaqueu? É que Jesus foi lá jantar e não falou nada. O Zaqueu já se entregou todo. Se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou dividir. Jesus não falou nada, só olhou. Você tem pessoas que você ama que estão sofrendo, e você não sabe o que fazer, o que falar, o que dar. Quando Jesus entra em você e você é um com Ele, e você é a própria encarnação da ressurreição, você não precisa mais nada, basta você estar ao lado e olhar com o amor que Jesus tem por você e por essa pessoa.
Eu sou réu, confesso essa noite. Eu digo: Jesus, tem gente que eu queria olhar, mas não é com esse amor aí seu. Por isso eu orei. Então entra em mim. Entra em mim. E eu queria convidar você, se você quiser fazer a oração que eu estou fazendo hoje, você saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir para que os nossos olhos sejam abertos e que Jesus entre em nós, que Ele viva em nós. Não é religião, não é doutrina, não é... Você entendeu e o Espírito Santo de Deus está falando com você. Vamos ficar em pé e ajuda quem está saindo do lugar. Você já orou assim alguma vez na sua vida? Jesus, entra em mim. O apóstolo Paulo fala isso aos Colossenses, que o grande mistério que esteve oculto, mas agora está revelado, é Cristo em nós, a nossa esperança gloriosa. Já orou assim alguma vez na sua vida? Jesus, entra em mim. Você tem coragem de orar isso hoje à noite? Então, vamos orar juntos. Por esse sangue derramado naquela cruz, pelo teu corpo partido por nós. Obrigado, Jesus. Tu que és o Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Obrigado, Jesus. E te pedimos juntos nessa noite, abre os nossos olhos, dá-nos esse privilégio tão maravilhoso de te conhecer, te enxergar, te contemplar, que não estejamos enganados a teu respeito, assim como o Senhor não está enganado a nosso respeito, e mesmo assim o Senhor tem prazer em nos ter à sua mesa. Obrigado, Jesus. Que no partir do pão
na partilha do cálice, que os nossos olhos se abram, que o Senhor entre em nós e viva em nós, e que o poder da tua ressurreição seja eficaz, produzindo frutos em nós para a tua glória. Que o poder da tua ressurreição transborde de nós para abençoar no mundo à nossa volta. Entra em nós, Jesus. Vive em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Seja bem-vindo à nossa vida, à nossa casa, à nossa igreja, à nossa comunhão, à nossa mesa. E recebe toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração e a consagração de tudo o que nós temos e somos aos teus pés. Pois só tu és digno, só tu és digno, só tu és digno. Ouve a oração daqueles que suplicam por ti, que anseiam te conhecer, daqueles que suplicam por ti porque querem te conhecer mais, querem te experimentar mais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faze-nos levantar imediatamente e sair por essa cidade anunciando a tua ressurreição. Que seja assim, Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amém.